Olá, bem-vindos ao podcast sobre a bactéria Streptococcus ex subespécies zoopidemicus. Aqui vamos relatar a epidemia de nefrite com o estudo de caso-controle e outros aspectos importantes sobre o agente. Para a construção desse trabalho, houve a participação das alunas Aline Vendetti, Júlia Helena, Michele Betânia e Renata Figueira, devidamente instruídas pela professora Simone, discente da matéria Microbiologia Veterinária da Universidade de Brasília. A partir de 23 de fevereiro de 2012, a Secretaria Municipal de Saúde de Monte Santos de Minas, cidade do sul de Minas Gerais, começou a receber notificações de casos de faringite aguda associados à nefrite, em adolescentes e adultos de origem indeterminada. Um estudo objetivou investigar a ocorrência de nefrite por Streptococcus zoopidemicus na cidade em questão. Foi realizado estudo de caso-controle no âmbito das ações da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. Em seguida, fez-se pesquisa no campo visando o isolamento do agente etiológico em propriedades rurais de Monte Santo, de Minas e região. A vigilância epidemiológica iniciou busca ativa em prontuários médicos de casos de faringite e nefrite agudas atendidos nas unidades de saúde de Monte Santo de Minas em dezembro de 2012. Após a revisão desses prontuários, definiu-se como caso suspeito o indivíduo residente do município e que, a partir desta data, apresentou faringite aguda com linfadenomegalia cervical e hematúria, acompanhadas ou não de febre, mialgia e cefalia, ou nefrite aguda, caracterizada por presença de hematúria, edema, oligúria e hipertensão arterial. Foram coletadas amostras por meio de swabs de orofaringe de casos suspeitos sem o uso de antimicrobianos para a pesquisa do gênero Streptococcus, amostras de sangue destinadas à sorologia e amostras adicionais de orofaringe para pesquisa de vírus respiratórios, tanto de indivíduos hospitalizados como aqueles sob acompanhamento ambulatorial. Para confirmar a existência da epidemia, os dados foram comparados com internação por nefrite de Santa Casa da Misericórdia, de Monte Santo de Minas, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012. No ano de 2013, entre janeiro e fevereiro, foram hospitalizadas 39 indivíduos com quadro de nefrite, caracterizando-se uma situação de epidemia. Entre 25 de dezembro de 2012 e 18 de fevereiro de 2013, foram notificados 417 casos suspeitos, a maioria na segunda quinzena de janeiro. Desses, 175 foram confirmados, sendo 16 por critério laboratorial e 159 por critério clínico epidemiológico. Entre os casos confirmados de nefrite, predominaram mulheres e indivíduos na idade entre 19 e 59 anos. 159 casos residiam em Monte Santo de Minas, 86,2% em área urbana e apenas 16 em outros municípios dos estados de Minas Gerais. A taxa de incidência de nefrite em residentes de Monte Santo de Minas foi de 7,5 casos por 1.000 habitantes. Para o estudo de caso-controle, foram considerados casos que os indivíduos residentes em Monte Santo de Minas com faringite confirmada por Streptococcus zoopidemicus na orofaringe ou faringite que evoluiu para nefrite aguda entre 7 e 10 dias. E como controles, foram incluídos os indivíduos com idade igual ou superior a 6 anos, vizinhos de um caso confirmado, sem sinal ou sintoma de qualquer doença no período de dezembro de 2012 até a data da entrevista.
Foram selecionados 4 controles por caso, definidos de maneira criteriosa entre os vizinhos. Para as entrevistas, utilizou-se questionários padronizados que contemplavam aspectos sociodemográficos, hábitos alimentares, contato com animais, problemas de saúde, participações em festas, aglomerações, entre outros fatores. O entrevistado era orientado a responder às questões, tendo como referência o período de dezembro de 2012 até a data da entrevista. Os agentes da Vigilância Sanitária realizaram inspeções nos estabelecimentos comerciais do município que vendiam leites e derivados ou os que utilizavam na fabricação dos produtos. As propriedades rurais para a tentativa de isolamento de estreptococos ou epidêmicos, utilizando-se os seguintes critérios: propriedades que forneciam leites para o laticínio A, propriedades que forneceram leites e derivados para casos confirmados que relataram não ingestão dos alimentos associados à possível epidemia, indicados pelo estudo de caso controle, e propriedades que forneceram leite diretamente aos fabricantes de sorvete. Nas propriedades selecionadas, foram coletadas amostras individuais de leite de todas as vacas em lactação e sem uso de antimicrobianos. A Vigilância Sanitária inspecionou as 6 sorveterias do município, todos com a fabricação própria. Verificou-se que as sorveterias 1, 2 e 3 utilizavam leites em saquinhos plásticos do laticínio A. As sorveterias 4 e 5, produtoras de milkshake, utilizavam leite não industrializado, fornecidos diretamente de propriedades rurais. A sorveteria 6 utilizava leite em pó, devidamente registrado. O laticínio A localizava-se em Monte Santo de Minas e não tinha registro nos órgãos competentes, sendo interditado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. 35 propriedades forneciam o leite que era beneficiado do laticínio A. A Vigilância Sanitária realizou-se descarte de lotes de sorvete produzidos com leite do laticínio A nas sorveterias 1, 2 e 3, além de produtos produzidos com leite não industrializado na sorveteria 4 e 5, por se tratar de matéria-prima inadequada. O leite do laticínio A possivelmente sofreu falha na pasteurização, afetando alguns lotes do produto, visto que a pasteurização é eficiente para eliminar células bacterianas vegetativas. Esses lotes foram ingeridos ou utilizados na fabricação de sorvetes. Após a interdição do laticínio A e de lotes de sorvete fabricados com esse leite e com o leite não industrializado, a epidemia teve fim. Apesar da ocorrência de casos graves, não houve óbitos na epidemia de Monte Santos, assim como na Romênia e em um dos surtos analisados na Inglaterra. Ocorreram 3 óbitos pela epidemia de Nova Serrana. São esperadas baixas taxas de letalidade nos surtos de glomerulonefrite pós-estreptocócica, GNPE, pois 95% dos pacientes têm bom prognóstico, mesmo sem tratamento de suporte. Em 2003, também foram notificados casos de doença pela bactéria em Hong Kong, Inglaterra e na Finlândia. Ressalta-se que se fossem aplicadas boas práticas de fabricação e industrialização, não teriam ocorrido uma epidemia de tal dimensão. Poderiam ser registrados casos isolados ou aglomerações familiares, uma vez que são raros os registros de surtos de doença por essa espécie na literatura. Streptococcus equis, de subespécies zoopidêmicos, pertence ao grupo C de Lancefield. Tem formato de cocos, grãos positivos e é fermentadora de açúcares como lactose e sorbitol. São bactérias comensais de mucosas encontradas na cavidade oral, faringes, trato respiratório e reprodutivo de equinos. O agente foi isolado pela primeira vez das amostras de um suíno na província de Sichuan, na China, em 1976.
Estudos moleculares mostraram que Streptococcus equi subespécies zoopidêmicos podem causar aborto em equinos e devem ser incluídas no diagnóstico diferencial de perdas reprodutivas nessa espécie. Desencadeia lesões macroscópicas e histológicas significativas e o diagnóstico confirmatório é determinado através da associação dos achados anatomopatológico, métodos microbiológicos convencionais aliados à confirmação molecular. Mesmo que os equinos sejam seus hospedeiros principais, outros animais também podem ser afetados, como suínos, ovinos, cães, gatos e bovinos. Em humanos, a bactéria pode causar nefrite, uma doença transmitida principalmente pelo consumo de leite ou derivados crus ou com falha de pasteurização. Também pode ocorrer pelo consumo de carne de porco mal passada e seus miúdos. Entre os sinais clínicos, pode-se observar que 90% dos casos têm hematúria, 73% têm linfadenopatia cervical e 52% com edemas. Outros sintomas identificados são inchaço no corpo, principalmente dos membros inferiores, anemia, cansaço, sonolência, inapetência, urina com espuma, oligúria e faringite. O aumento da pressão arterial é a principal alteração fisiológica observada. Além disso, a bactéria pode causar variadas sequelas após a infecção por Streptococcus, como a glomerulonefrite pós-streptocócica, GNPE, de natureza autoimune, com manifestações clínicas que podem ser assintomáticas, leves ou graves. O Streptococcus equi zooepidemicus afeta de forma macroscópica equinos por meio de lesões. Da forma microscópica, tem-se os fatores de virulência, ou seja, de patogenicidade, que incluem a presença de cápsula do ácido hialurônico, hialuronidase, streptolisina e streptokinase S, além da cápsula polissacarídica, exotoxinas e outras enzimas, contando também com o fator CAMP, que atua sinergeticamente com a beta-hemolisina. Recentemente, foi inserida como fatores de virulência a proteína ligadora de colágeno CNE de parede celular do Streptococcus equi, desempenhando o papel virulento do micro-organismo. O processo de cultivo e de identificação do vírus depende principalmente da coleta de amostras para análise, que ocorre por meio dos swabs de orofaringe esterilizados, que são colocados em tubos contendo agar-sangue, assim como também na coleta para análise de objetos com suspeita de contaminação, amostras de sangue e amostras de leite. Sendo assim, o meio de cultivo ocorre no agar-sangue em aerobiose e teste de fermentação de açúcares como a lactose, sórbito positivo e fermentação de trealose sendo negativo. Em amostras obtidas por meio da necropsia, os órgãos são fixados em solução de formalina e corado com hematoxilina e eosina. O processo de identificação do patógeno é feito por meio da combinação de testes bioquímicos e sorológicos, PCR com oligonucleotídeos específicos para a diferenciação de subespécies, mas gel de agarose corado com gel vermelho, gel red. Quanto ao tipo adequado de tratamento utilizado é a antibiótico terapia. Com a proliferação da doença e o prejuízo à equinocultura, foram criadas vacinas como forma de medida profilática. A recombinação do Streptococcus equi com a proteína GROEL, que é responsável pela formação de biofilmes, em forma de vacina, tem eficácia de 50% contra a invasão do patógeno.
Porém, há estudos mais recentes, onde os fatores virulentos do patógeno foram avaliados como possíveis antígenos, dando destaque à proteína M do Streptococcus equi. O experimento mostrou-se eficaz ao ver um estímulo significativo de imunoglobulinas anti-R Streptococcus M, sem o uso de adjuvantes imunológicos. Uma curiosidade do estudo sobre o patógeno foi a inovação da produção de ácido hialurônico por meio de cultivo para a área médica, farmacêutica e cosmética, tendo uma função lubrificante, hidratante e de manutenção estrutural dos tecidos. Agora chegamos ao fim deste podcast sobre a epidemia de nefrite por Streptococcus equi, com o levantamento dos seguintes pontos para a incorporação de todas essas importantes informações para o nosso cotidiano. O consumo cultural, principalmente na região mineira, de leites e derivados crus, tem risco de suma importância para a saúde pública. Portanto, há uma grande necessidade de constantes fiscalizações da pasteurização de leite e derivados pelas autoridades sanitárias, pois muitos serão consumidos de forma crua pela população. Além disso, há de haver uma verificação quanto ao número de casos médicos de nefrite que podem aparentar não estarem relacionados, o que, como foi visto durante esse podcast, podem estar sim. Por fim, é importante ter sempre investigação epidemiológica e anamnese detalhada para a erradicação de doenças. Agradecemos a todos por escutarem até aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigada.